E a temporada de resultados do primeiro trimestre de 23 já começou com o Santander divulgando seus resultados. A gente vai dar uma olhada então como é que foi, o que o mercado achou e o que eu achei do resultado do Santander. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aí o que aconteceu com o Santander. Bom, primeiro, a gente tem aí aqui a gente tem o resultado que eles entregaram, tá? Começando pelas principais linhas, que é a margem financeira bruta e o lucro líquido do período. Então, margem financeira, a gente teve uma queda em relação ao primeiro trimestre do ano passado de 5,7%, já começa um resultado ali um pouco negativo, mas o lucro líquido, de fato, caiu quase 50%, né? A gente teve uma queda de quase 50% do lucro líquido do Santander. Uma parte disso já era bem esperado pelo mercado, então não foi uma grande surpresa, tanto é que as ações não tiveram uma reação tão negativa assim. Um ponto também que me chama a atenção, obviamente, foi o índice de eficiência que piorou. Então, para vocês entenderem o índice de eficiência, é o nível de despesa sobre a receita do banco, e quanto mais alto, pior. Então, você pode notar aqui que teve uma alta de 4,8 pontos percentuais ano contra ano, ou seja, uma piora considerável. E o ROI trimestral, né, anualizado, o ROAE, foi de 10,6%, que é um nível considerado baixo. A gente pode pensar aí, por exemplo, que um CDI está entregando 13,75%, enquanto que o Banco Santander remunerou seu patrimônio líquido a 10,6%, ou seja, um resultado obviamente negativo. Mas, como eu já havia comentado, boa parte disso esperado pelo mercado. Então, aqui eu trago para vocês o que era uma estimativa do mercado. Nesse trimestre, a gente tinha uma expectativa de lucro líquido de 2,06 bilhões, enquanto que o lucro líquido veio de 2,14, né, 2,14 bilhões de reais. Né? Então, como eu comentei, já havia sido bem esperado, porém, eu achei que algumas linhas vieram bem poluídas, e uma boa parte desse lucro aí foi, de certa forma, não recorrente. Então, começando aqui, o grande vilão, sem dúvida, foi a questão de créditos de liquidação duvidosa, ou seja, resultados de inadimplência. É isso aí que tem pegado os bancões, como a gente viu, por exemplo, o Bradesco, que vem sofrendo demais com essa linha, e aqui o Santander também sofreu bastante. Então, o resultado com crédito de liquidação duvidosa teve uma alta de 46%, ou seja, as despesas cresceram 46% ano contra ano, e quando a gente olha trimestre contra trimestre, teve uma queda de 8%. Além disso, aqui esse número foi bem poluído, porque o banco ele fez um reforço de provisão de mais ou menos 4,2 bilhões de reais, ao mesmo tempo que ele teve uma reversão de provisão de contingências fiscais, ou seja, uma questão tributária. Então tinha ali uma questão da parte de um processo fiscal, e como eles mudaram a previsão a respeito desse processo, eles teriam direito a fazer essa reversão, eles aproveitaram para pegar esse valor da reversão e fazer um reforço do balanço. Então, considerando esse reforço do balanço, esse crédito de liquidação duvidosa seria algo como 11 bilhões de reais. Esse número aqui já é líquido desse reforço, tá? Bom, e aí uma coisa que chama muita atenção é que o resultado antes de impostos, ele teve uma queda de 66% ano contra ano. Ou seja, quando a gente vai olhar aqui o lucro líquido, como o lucro líquido caiu 46%, a diferença entre essas duas linhas foi um imposto de renda que veio positivo. Então, ao invés de ter um imposto de renda, ou seja, ao invés de eles reconhecerem o imposto de renda a ser pago, eles reconheceram um crédito tributário nessa linha. Obviamente, isso daqui é não recorrente. O impacto relevante disso daqui é, por exemplo, o pagamento de juros sobre capital próprio, tá? Então, isso aqui acaba tendo impacto nessa linha. E aí eu acho que para mim foi onde pegou uma diferença grande em relação ao que o mercado esperava. Então o mercado esperava esse lucro de 2,1 bi, ok, em linha, porém o lucro antes de impostos, o mercado esperava uma linha bem melhor. Ele não colocava na conta um imposto negativo. E para mim aqui acho que foi um ponto que me pegou um bocado no Santander. Então, como eu havia comentado, o lucro líquido caiu 46%, enquanto que o resultado antes de impostos caiu 66%. Bom, a gente vai dar uma olhadinha, então, nas linhas, o que acabou impactando, tá? Então, primeiro, margem financeira. O que é a margem financeira? É o resultado, de fato, das operações de empréstimos que o banco faz. Então, o primeiro que me chama a atenção aqui, a margem com clientes teve um crescimento de 3,3% ano contra ano, mas os spreads caíram. Então, o banco está com um spread mais baixo do que no começo do ano passado.
Possivelmente isso daqui é um resultado de mix de produtos, ou seja, no ano passado ele estava tomando um pouco mais de risco, então a gente tem alguns produtos que têm spreads maiores, como por exemplo cartão de crédito, e alguns produtos com spreads menores, como por exemplo o financiamento imobiliário. A depender do mix, ele acaba tendo spreads maiores ou menores. Então aqui, apesar do spread ter caído em relação ao ano passado, pode ter muito a ver com o mix de produtos. Um outro ponto que me chama muito a atenção, obviamente, é a parte de operações com o mercado. Então a gente teve um resultado negativo, isso aqui são as operações da tesouraria do banco, um resultado negativo de 1,1 bilhão de reais, sendo que no ano passado tinha sido um lucro, um resultado positivo de 84 milhões. Eu já esperava que nesse primeiro trimestre começasse a melhorar essa linha. No segundo semestre do ano passado, os bancões, no geral, tiveram muito problema com essa linha, muito por conta da chamada abertura das taxas de juros. Então, quando a gente teve uma abertura das taxas de juros, muitos bancos se posicionam, de certa maneira, como é que eu posso dizer assim? Eles acabam se posicionando em títulos, às vezes, pré-fixados, alguma coisa nesse sentido. Isso impacta muito quando a gente tem a abertura dos juros, quando os juros sobem, né? As expectativas de juros sobem. Então, a marcação ao mercado na tesouraria, e isso acaba impactando. Mas a minha expectativa é que essa linha já fosse melhorar ao longo desse primeiro semestre, mas a gente vê que ela ainda segue bem pressionada. Então, aqui a gente tem o resultado de crédito de liquidação duvidosa, que eu acho que esse vai ser o grande ponto a ser observado ao longo dos próximos trimestres, não só do Santander, mas nos bancões no geral. Como a gente está com um nível de inflação alto, como a gente está com uma deterioração macroeconômica, é bem provável que a gente vai ter uma certa pressão na inadimplência. Os juros subiram muito rápido, subiram muito rápido ao longo do ano passado. Então, como a gente nota aqui, a PDD foi de 6,7 bilhões contra 7,3 bilhões do quarto trimestre, o que para mim foi um ponto positivo. Ainda segue pressionado, mas um valor um pouco menor do que no quarto trimestre do ano passado. Porém, a gente coloca aqui esses 11 bilhões, essa diferença sendo o reforço de balanço que eles fizeram. Então, provavelmente eles estão com uma expectativa um pouco negativa para os próximos trimestres. Eles aproveitaram aquela reversão de provisão de créditos fiscais, né, de processos fiscais, e aproveitaram isso daí para fazer um reforço no balanço. E a gente nota também a tendência de alta ainda na PDD em relação à carteira do banco. Bom, olhando inclusive para os índices de inadimplência do banco, tentando destrinchar um pouquinho onde é que está pesando mais, a gente nota que o total de inadimplência acima de 90 dias, o que a gente chama de NPL 90 dias, ele chegou ali nos 3,2%. Não teve um grande crescimento em relação ao quarto trimestre. Mas notem que pessoa física está em 4,5%, vindo de 4,3%, enquanto que PJ se estabilizou ali nos 1,4%. Ou seja, é o segmento de pessoa física que ainda está mais pressionado, que está trazendo um maior nível de inadimplência para o banco. O banco, inclusive, na apresentação, no call de resultados, eles já falam que as novas safras, ou seja, os novos empréstimos, as novas concessões, estão com índices de inadimplência melhores. O que acabou acontecendo, como a gente tem que pensar num banco, é que entre fazer o empréstimo e receber, a gente tem um certo delay, a gente tem ali um horizonte de tempo, e que se você faz uma concessão de crédito errada, você só vai perceber o resultado disso ao longo dos próximos trimestres, não é uma coisa imediata. Ao mesmo tempo também, quando você vai lá e corrige a rota, não vai aparecer no primeiro trimestre e vai levar algum tempo. Então, o que eles têm falado é que as novas safras têm vindo com índices de inadimplências melhores. Os bancos, no geral, não só o Santander, mas principalmente o Bradesco, também já havia dito no quarto trimestre que eles iriam segurar um pouco mais o crédito, eles iam precificar melhor, e que eles até admitiam que tinham errado um pouco na dosagem, ou seja, eles tinham feito concessões de crédito um pouco agressivas. Olhando para a inadimplência de 15 a 90 dias, isso daqui ainda não chega a ser inadimplência, vamos dizer assim, é um atraso, tá? Em que a gente tem uma certa noção de como é que está caminhando. Então, entre 15 e 90 dias, pode ser algum tipo de atraso do seu cliente, mas ainda não é uma coisa tão preocupante, porém é um primeiro indicativo. Quando a gente olha aqui, a gente vê a mesma tendência. A pessoa física segue crescendo desde na verdade, desde março de 21, que quando ele bateu o ponto mais baixo ali de 5,2%. De lá para cá, pessoa física vem numa tendência de alta. Pessoa jurídica estabilizando. Então, é bem nítido para mim, não só aqui, mas quando a gente olha um pouco os dados do Banco Central, também tem tido um nível em que as pessoas físicas estão bem mais alavancadas do que as pessoas jurídicas. E aí acho que é um grande ponto, quando a gente vai olhar para um banco, a gente tem que entender qual que é o perfil de cliente em que aquele banco atua. No caso do Santander, ele tem uma carteira de crédito que é bem pesada em pessoa física.
No caso, então, aqui, isso aqui é a carteira de crédito do banco, tá? Então, eles têm uma carteira de crédito ali de mais ou menos 560 bilhões de reais, dos quais 230 bilhões de reais são pessoa física. É um nicho em que eles atuam bem fortemente. E aí vamos falar um pouco sobre o valuation, não tem como não falar. Mas antes, pessoal, eu quero aproveitar também que para lembrar para vocês que eu faço minhas lives. Então, para quem estiver chegando aqui no canal, não se esqueçam de deixar o like, de obviamente se inscreverem aqui no canal e também de me acompanhar nas minhas lives. Eu faço live toda quarta-feira às 20 horas. Na live dessa semana, a gente vai discutir um pouquinho os primeiros resultados. A gente começou essa safra de resultados, então, obviamente, a gente vai discutir bastante. Para quem gosta de ações, é uma recomendação que eu dou aí. Não percam, então, as nossas lives de quarta-feira e também, de novo, se inscrevam aqui no canal e deixem um like. E aí, voltando então aqui para o Santander, fazendo uma comparação de preço-valor patrimonial, é uma métrica que eu gosto de olhar para bancos, tá? A gente nota que houve ali um gap relevante entre Santander, Bradesco e Itaú. Então, Itaú negociando. Itaú sempre foi o ativo mais premium do setor, então sempre negociou com um múltiplo mais alto, ele está aqui em azulzinho. Mas o gap ele se abriu bastante aí nesse último ano. Então, Bradesco e Santander negociando ali próximo de 0,9 vezes o valor patrimonial, e Itaú negociando a 1,4 vezes o valor patrimonial. Então, assim, o cenário que a gente vai ter no próximo ano, ou seja, ao longo de 2023, obviamente é um cenário difícil para os bancos. De novo, inadimplência vai pressionar, o cenário macroeconômico vai ser bem desafiador. Porém, o mercado já precificou bastante coisa aqui quando a gente olha para os múltiplos dos bancões. Olhando para os dividendos do Santander, esse é um banco também que de 2018 a 2021 ele vinha crescendo o volume de dividendos, de remuneração, JCP e por aí vai, para os seus acionistas. Porém, obviamente, com esses resultados mais pressionados, a tendência é 2023 um ano mais fraco em pagamento de dividendos. Provavelmente eles vão pagar o topo ali do JCP, porque existe um benefício fiscal muito relevante, mas considerando, se eles mantiverem o ROI na casa dos 10%, como tem sido a tônica dos últimos 2 trimestres, é muito difícil ter um pagamento de dividendo relevante. Então, pessoal, isso é um pouquinho da minha visão para o Santander. Eu achei os resultados do Santander, de maneira geral, um pouco fracos, mas muito em linha com o que já era esperado. Para mim, o que me surpreendeu foi a questão de o lucro antes de impostos tendo vindo bem abaixo do que eu acho que o mercado esperava. A parte positiva foi um pouco o tom que eles deram no call de resultados, dando uma certa indicação de que a gente deve ter tido ali, o primeiro trimestre desse ano deve ter sido o pior. Talvez o segundo trimestre ainda deva ser pressionado, mas provavelmente as próximas safras, as novas safras de crédito que eles vêm fazendo concessão, têm vindo melhores. Ainda assim, é um banco que deve sofrer um pouco mais do que os outros bancões, no meu ver. Por quê? Porque o Santander ele é um banco um pouco mais agressivo, muito focado em pessoa física, que é o nicho que eu acho que vai sofrer mais nesse momento. É o nicho que está mais endividado, é o nicho que está mais complicado. Pessoal, também, de novo, pedindo para vocês que não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo e que não percam a nossa live de quarta-feira às 20 horas. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.